Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre minha experiência congelando óvulos, né? Eu resolvi congelar meus óvulos recentemente, passei por essa experiência e nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Primeiro, vou começar dizendo que eu vou contar realmente a minha experiência, o meu ponto de vista, as minhas motivações, né, como foi, de ponto de vista de uma leiga, de uma pessoa que passou por isso, não do ponto de vista médico. Então, assim, quem quiser saber mais detalhes médicos, realmente, é bacana procurar um médico, alguém da área, né? Eu vou contar realmente a minha experiência, pensei muito se eu deveria fazer esse vídeo ou não, mas eu acho que pode ajudar muitas mulheres, né, trazer conhecimento. Eu pesquisei muito sobre esse assunto antes de fazer o procedimento, né, fazer esse tratamento, e não achei muita coisa em português, eu acho que falta ainda conversar sobre isso no Brasil, então hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês. Acho que a primeira pergunta é, nossa, Luísa, por que você resolveu fazer isso, né, você é nova, tem 29 anos só. Então, gente, primeiro começar dizendo um pouco uma aulinha ali básica de biologia, né, só pra gente se situar. As mulheres nascem com um número pré-determinado de óvulos e eles vão envelhecendo ao longo da vida. Então, assim, eles não são renovados, não é como o homem que tá sempre produzindo espermas, né, espermatozoides, espermas, sei lá, novos. Então, a mulher nasce com um número de óvulos e eles vão envelhecendo, você não cria mais óvulos ao longo da vida. Por isso que tem esse tal do relógio biológico, né, que muita gente fala, que chega perto dos 30, a mulher começa a pensar, a querer ter filho, tal. Por quê? Porque o nosso corpo tá envelhecendo, nossos óvulos principalmente estão envelhecendo e a fertilidade cai muito depois dos 35 anos. Então, assim, é comprovado que a qualidade e a quantidade dos óvulos depois dos 30 e ainda mais depois dos 35 cai muito. Então, a chance de você conseguir engravidar e a chance também de você ter um bebê com algum problema aumenta depois, principalmente dos 35, porque esses óvulos vão ficando mais velhos, então tem maior risco de ter algum problema genético, tá? Doenças genéticas e malformação, enfim, e também de você não conseguir engravidar, porque são menos óvulos, né? E os óvulos não estão mais tão jovens. Sim, a biologia é cruel com as mulheres. A idade, assim, eu tava lendo que a idade ótima, assim, pra você engravidar, biologicamente, tá? Pro nosso corpo é tipo no 20 e poucos anos, assim, então... e hoje, né, gente, o mundo mudou muito, assim, minha mãe, com a minha idade, já tinha duas filhas, ela foi mãe com, sei lá, 23 anos, assim, mas hoje em dia tá tudo muito diferente, as mulheres priorizam muito suas carreiras, a gente tá deixando pra casar e engravidar, muitas vezes depois dos 30, mas com isso, o que acontece? Muitas mulheres jovens, tipo 33, 34 anos, não conseguem engravidar. Eu comecei a perceber muito isso, até no meu círculo, assim, de amizades, amigas, conhecidas, que esperaram um pouco para ter filhos, para casar, e com 33, 34 anos já não estavam conseguindo ter filhos. Então já tinham que fazer a fertilização, passar por todo esse estresse, né, assim, uma pressão muito maior, porque já estava casada, tal, ficou tentando ter filho e não conseguia. Então, ao observar tudo isso, eu decidi já congelar meus óvulos. Assim, eu sempre sonhei em ter filho, é uma coisa, eu amo criança, eu sonho em ter uma família grande, eu quero ter de 2 a 3 filhos, assim, óbvio que é o que eu quero, né, não sei se vai acontecer, mas é o que eu quero ter pelo menos 2 filhos e talvez 3. E no começo desse ano eu comecei a pensar sobre o congelamento dos óvulos, porque, bom, eu tô chegando perto dos 30, eu tava solteira, né, e tava priorizando a minha carreira, viajando muito e tal. E eu pensei, nossa, eu acho que seria uma boa opção, já que eu tenho essa opção, congelar meus óvulos. Então eu fiz alguns exames tem um exame que chama reserva ovariana, que você mede alguns hormônios, tá? Níveis de hormônios. E o médico consegue mais ou menos, tá? Não é nada exato assim, mas dizer mais ou menos qual é a sua reserva de óvulos, né, dentro dos ovários. Então, se você tem muitos óvulos ou se você tem poucos óvulos. Eu fiz esse exame e o meu resultado deu assim, médio, não foi, nossa, você tem um monte, nem nossa, tipo, tá super, né, tem muito pouco. Foi uma média pra minha idade, mas nada assim muito bom. Eu não tenho tantos óvulos assim, né? Não dá pra esperar tanto. Então, com esse dado,
eu pensei e decidi realmente congelar. Porque dizem não, né? Eu conversei com alguns médicos, tudo, e falaram que até os 30, até os 35, tá? Mas até os 30, os ovos estão ainda melhores, mais jovens, melhores. Então é maior a chance de você conseguir óvulos bons, tá? E um maior número de óvulos. Então, por isso também que eu decidi congelar os óvulos aos 29, tá? Porque seriam óvulos teoricamente mais saudáveis. E também, gente, depois eu vou contar um pouquinho sobre o procedimento, como que faz, né? Teria maior chance de eu conseguir mais óvulos, entendeu? Então, quanto mais óvulos você consegue congelar, melhor. Quando você é mais velha, às vezes você tem que fazer o processo todo 2, 3 vezes para conseguir um número de óvulos bons para congelar. Quando você é mais nova, normalmente você tem que passar pelo processo só uma vez e também tomar uma quantidade menor de hormônios. Então foi por isso também que eu resolvi fazer agora aos 29. E, gente, eu não fiz isso assim, nossa, eu quero demorar muito para ter filho, eu quero demorar muito para casar, sabe? Eu quero casar com uns 30 e pouco, assim, né? E ter o primeiro filho antes dos 35. Mas não sou eu que controlo, né? Eu acho que várias coisas podem acontecer e eu quero estar garantida, entendeu? Eu namoro faz pouco tempo, faz 3 meses, e eu nunca quis ser uma pessoa desesperada pra casar, sabe? Assim, desesperada pra casar, desesperada pra ter filho, por conta realmente da biologia, porque eu sou uma pessoa que quero muito ter filho e daí você acaba, às vezes, sendo desesperada pra casar, tal, por uma questão biológica mesmo, por causa daquele chamado relógio biológico. Então, eu não quero isso, sabe? Eu quero ter controle das minhas escolhas. Se eu demorar pra casar, eu quero estar segura com isso. Se eu quiser priorizar minha carreira, eu quero estar segura com isso. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu escolhi tá precavida, assim, sabe? Já que é uma coisa que eu quero muito ter filhos e eu não consigo controlar muito as outras coisas, eu resolvi, assim, me prevenir, sabe? E também pensei muito nessa questão que eu quero ter 2 ou 3 filhos. Então, assim, o primeiro filho eu acho que é super ok, que eu vou ter com 30 e poucos, mas daí eu penso no segundo e no terceiro, assim, eu queria ter uns 3 anos de diferença entre o segundo e o terceiro, entre o primeiro, o segundo e o terceiro, e daí eu já vou ter 30 e tantos, assim, sabe? Então, eu já quero me prevenir nesse sentido também. Bom, agora eu vou contar um pouquinho do tratamento, né, como funciona. No momento que você menstrua, né, no dia que você menstrua, você começa a tomar injeções de hormônios. Então, são remédios realmente super fortes, hormônios. São vários remédios diferentes, eu não sei agora de cada médico, dá um tipo de remédio também. Mas, enfim, são hormônios que vão estimular, né, o seu ovário a produzir mais folículos, né? Dentro dos folículos estão os óvulos. Então, assim, ele vai estimular o seu ovário a produzir vários, né? Então, é uma bomba realmente hormonal que você toma todos os dias. Eu aplicava eu mesma, tá? É uma agulha, uma canetinha com agulha, assim, você tem que guardar na geladeira. E eu aplicava sozinha na minha barriga, todos os dias à noite, de 1 a 2 injeções mais ou menos desses hormônios, tá? Eu não tenho problema com agulha, tá? Eu sou super ok pra essas coisas, agulha, tal, eu não tenho problema. Então, só no primeiro dia que foi difícil, assim, sabe, a primeira vez que eu nunca tinha feito isso, né, nunca tinha colocado uma agulha, assim, em mim mesma. Então, o primeiro dia, eu confesso que eu demorei uns 10 minutos pra conseguir, mas depois eu fui super tranquila, assim, sabe? No terceiro dia, eu já tava super acostumada, fazia sozinha e tranquilo. Mas acredito que pra algumas pessoas deve ser super difícil e tem a opção de você ir numa farmácia também e a pessoa aplicar, né? Mas foi isso, eu comecei a tomar esses hormônios e eu comecei a sentir, acho que no 5º dia, os efeitos do hormônio, gente. Porque, assim, é muito hormônio feminino. Então, imagina uma TPM vezes 1000. Assim, mexe muito com o psicológico. São os hormônios mesmo. Então, você fica triste, irritada, todos aqueles sintomas, assim, da TPM, sabe? Tipo, foi a maior TPM que eu já senti na minha vida. Nem chega perto de uma TPM que eu tive normalmente. Então, é uma TPM muito forte mesmo. Você tem todos os seus sentimentos à flor da pele, então a sua barriga começa a doer, você começa a ficar com a barriga inchada, e isso também me deixou meio mal, assim, porque eu sou uma pessoa muito ativa e eu não conseguia direito ir pra academia. Eu parei de fazer academia porque eu não conseguia, eu sentia muita dor, assim, pra andar, pra fazer exercício. E pra melhorar, eu tive um cisto no ovário,
que eu sempre tenho, esse foi também dos motivos que eu decidi congelar meus óvulos, porque toda vez que eu paro de tomar pílula, eu tenho esse cisto e isso atrapalha também, né? É um cisto, não é maligno, nada, só que é um cisto de sangue e ele é muito grande. E daí doeu mais ainda, então o cisto acho que chegou a 4 centímetros, não sei, mas assim, era uma coisa que tinha um monte de óvulo, daí tinha um cisto e eu fiquei, nossa, eu fiquei bem mal, assim, uma barriga dura, assim, sabe? E a minha barriga, bom, na minha cabeça de TPM eu achei que tava enorme, não é que tava enorme, é que perto do que a minha barriga normal, tava muito inchada, então minhas roupas não cabiam, tudo, né, tudo apertava, assim, então foi uma semana bem intensa pra mim, principalmente nos últimos dias. Os medicamentos que eu tomei, o primeiro foi esse aqui, que chama Gonal, tá? Que é tudo injeção, tá? Aplicação na barriga. Depois, eu tomei esse Menopur aqui, ó. Menopur, que daí vem aqui, você tem que, tipo, dissolver aqui e pegar uma agulha e aplicar também. E agora, o último dia, ai, gente, pesadelo só de pensar. Eu vou ter que aplicar essas 2 injeções, tá? Hoje, que vai ser o último dia de medicamento daí. Amanhã eu tô liberada. Aí eu também tomei 4 dias desse remédio aqui, que esse aqui é o único que não precisa ficar na geladeira, mas também é seringa. Todos, gente, são com agulha. Eu não acredito que eu tô fazendo isso, mas tô mostrando pra vocês o tamanho da minha barriga. Assim, gente, ela tá muito inchada. Tipo, muito. Eu tô me sentindo grávida. Tá vendo? Ela não é que eu tô forçando pra frente, não. Tipo, ela não vai pra trás, sabe? Então, tá bem... perto da minha normal, eu tô sentindo muito, muito inchada. E na balança, eu engordei 3 quilos. Isso que tá tudo normal, é tipo do inchado mesmo, sabe? Esses roxos aqui é de aplicar as agulhadas, tá vendo? Enfim, na balança, eu engordei 3 quilos. E é de inchado, porque assim, fora as vontades de comer doce, beleza, mas... eu maneirei na alimentação, então foi, acho que é tudo de inchaço mesmo, sabe? Espero, né? Fora as injeções que você vai tomando, eu tive que fazer um ultrassom, aquele pra você ver como tá sendo o processo, né? A cada 2 dias eu ia fazer o ultrassom, que é intravaginal. Bom, eu não sei como fala, mas assim, você coloca o negócio lá dentro e filma o seu, né? Você vai no médico, obviamente, né? Eu todo dia lá, um dia sim, um dia não, fazer essa ultrassom. É rapidinho, mas é um processo meio invasivo. Enfim, né? Tem gente que deve se incomodar bastante, mas eu já acostumei também, sabe? Então você vai lá ver quantos óvulos, se tá, né? Se os seus ovários estão respondendo bem, se tem bastante folículo, né, se você vai ter bastante óvulo, qual é o tamanho. Então você tem que realmente ficar monitorando esse crescimento dos óvulos para ver se tá indo tudo certo. Esse processo demora mais ou menos uns 10 dias de medicamento, acho que foi mais ou menos isso, porque daí no dia que você vai ovular, então é meio que um ciclo assim mesmo, sabe? Então no primeiro dia da menstruação, daí no dia que você vai ovular é o dia que você vai colher, né, esses óvulos. Então, no 14º dia, mais ou menos, do meu ciclo, né, que foi o dia que eu ovulei, eu fui pro Rio de Janeiro, porque eu fiz esse processo com... Eu fiz acompanhamento em São Paulo, mas eu fiz com o médico do Rio de Janeiro, que é o Márcio Kozlovski. Então, na quarta, eu fui pro Rio. Gente, foi super tranquilo, porque, de novo, eu sou tranquila com essas coisas. Eu acho que depende muito da pessoa. Minha mãe tava viajando, então eu quis ir sozinha. Então, de manhã eu peguei um voo pro Rio. Foi um pouco difícil, assim, porque eu estava com muita dor. Então eu tava meio, sabe assim, pra andar, eu tava tipo uma TPM monstra. Daí eu cheguei, tinha que esperar, tem um horário exato, assim, você tem que tomar os remédios bem certinho, tá? Tive o horário exato, daí eu fiz o procedimento. O procedimento todo é muito rápido, dura 15 minutos, só que eu não vi nada, graças a Deus, porque você toma uma anestesia. Não é anestesia geral, é aquela anestesia local, e daí você coloca aquela... tipo uma máscara, assim, sabe? Que faz aquela anestesia que não é geral, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, eu não senti nada, não vi nada, e 1 hora, mais ou menos, depois de ter feito o procedimento, eu acordei. Eu acordei, ok, tudo, mas depois eu comecei a sentir muita dor, muita cólica, assim, uma cólica também, vezes 1000. E tem todo um aspecto um pouco emocional também. Eu acho que depois eu me arrependi um pouco de ter ido sozinha.
Porque daí eu fiquei lá sozinha e você fica muito... Eu queria saber quantos óvulos tinha dado certo, entendeu? Porque tem essa pressão, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter essa pressão, até porque eu sou nova, né? As chances de eu ter um bebê, assim, da maneira natural, assim, é grande, tudo. Mas mesmo assim, eu senti um pouco dessa pressão de não ter o número de óvulos suficiente. Será que meus óvulos estão bem? São saudáveis? E daí eu fiquei um pouco neurótica, assim, com isso. Mas daí o médico veio, conversou comigo, disse que tinha ido tudo certo, que eles conseguiram 15 óvulos e desses 15, eles congelaram 13, que eram os 13 que estavam saudáveis. Isso é um número bom, o médico falou que a partir de 8 é um número bom, mas assim, número ótimo mesmo é 20. Então, esse foi um dos motivos também que eu falei, nossa, ainda bem que eu fiz, porque mesmo com todos esses hormônios, tudo, não foi um número assim, nossa, sabe, pra minha idade, assim, poderia ter sido mais. Então, confirmou realmente que eu fiz a escolha certa, porque pode ser, né, que eu tenha um problema aí pra engravidar no futuro. Enfim, 13 óvulos foi um número bom, foi um número, né, mas pra minha idade não é aquela coisa uau, né, incrível. Bom, agora faz 2 dias que eu fiz o procedimento e ontem ainda eu senti muita dor, porque eu também eu sou rebelde, entendeu? Porque acabou o procedimento, né, 3 horas depois eu peguei um voo do Rio de Janeiro, Londrina. Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina, tipo com mala, andando de um lado pro outro, tudo. Ou seja, eu não deveria ter feito isso. O médico liberou, porque realmente não era uma coisa que ia ser muito mal pra minha saúde, não tinha risco, assim. Eu quis muito também, que eu queria muito voltar pra Londrina, não queria ficar no Rio. Mas foi meio rebelde, porque como eu não fiquei descansando, né, doeu mais. Então, ontem eu senti muita dor de ficar de repouso o dia inteiro, eu não conseguia andar direito, assim, sabe? E é uma dor lá dentro, assim, no ovário. A gente não sente muito o ovário, mas acho que tem gente que tá ovulando que sente, né? É uma dor realmente no ovário, porque o ovário inchou muito, né? Tá muito inchado, e daí você também teve que tirar os óvulos lá dos ovários, né? Então, imagina, é um procedimento invasivo. Mas hoje eu já tô bem melhor tomando remédio pra dor, e hoje eu tô bem melhor, tô conseguindo andar, tô conseguindo falar, minha barriga ainda tá bem inchada, tô brincando que eu tô usando roupa de mamãe aqui, tô treinando já. Mas eu tô bem melhor, assim, sabe? E agora o que vai acontecer? Meus 13 óvulos vão ficar lá congelados, né? Para o momento que eu precisar, se eu precisar. Então, se quando eu quiser engravidar, eu tentar e não conseguir, né, ou eu quiser ter o segundo ou o terceiro filho e eu estiver muito perto dos 40 e eu preferir fazer uma, né, com o óvulo mais novo para não ter chance de ter algum problema, tal, eu posso usar também. Então, é realmente uma garantia que eu tenho, né, e um alívio, assim, pra mim. Pra mim foi um alívio, porque acho que tira uma pressão. E no meu caso, eu achei melhor eu fazer isso quando eu não sou casada, quando não tem essa pressão de, nossa, agora eu decidi ter filho, sabe? Nossa, daí agora eu não consigo, vai que eu não consigo, né? Bom, não é um procedimento fácil, né? É um procedimento que psicologicamente, fisicamente abala nós mulheres, né? Porque tem essa coisa dos hormônios, a gente ficar um pouco sem conseguir fazer as coisas. Eu acho que cada mulher de um jeito, cada mulher responde de um jeito, mas pra mim não foi tão fácil, né? Principalmente nos últimos dias, no começo foi ok, mas nos últimos dias, assim. Mas também é rápido, né? Durou só, tipo, 15 dias, 14 dias aí, e é isso. E não é um processo barato, tá? É bem caro. O processo inteiro custa de 15 a 20 mil reais, contando os medicamentos. Os medicamentos são muito caros, tá? Isso que eu tinha visto o valor do médico, o valor pra congelar os óvulos, mas os medicamentos realmente eu não imaginava que era tão caro. Deu uns 6 mil reais, 7 mil só de medicamento. Então é um processo muito caro, né? Infelizmente não é acessível pra todo mundo. Bom, e agora o que vai acontecer com os meus óvulos, né? Acho que vocês podem estar se perguntando. Bom, eles vão ficar lá congelados, né? Eu acho importante escolher uma clínica que você confie, porque pelo que eu conversei, o mais importante é esse congelamento, né? Se eles vão ficar bem congelados. Não adianta você fazer tudo isso e eles não serem bem armazenados, seus óvulos, que daí você não vai conseguir usar depois. Então, assim, eles vão ficar lá congelados, armazenados, até o momento que eu for precisar ou não. Se eu não precisar, eles podem ser ou descartados, lembrando que os óvulos são células, entendeu? Ele não tá fertilizado ainda, então, assim, não é uma vida, assim,
ainda, sabe? Não é um embrião. Então não tem nenhum problema ético, assim, você não usar seus óvulos. Ou você pode também doar. Tem muita gente que faz doação de óvulos, tem gente que até vende óvulos, tipo, jamais faria isso. Mas doar não pensei nisso ainda, mas, né, não sei. Pode ser que seja uma opção. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho mais sobre congelamento de óvulos. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários. Eu não vou saber responder tudo, porque como eu disse, eu não sou médica. Eu contei muito mais o que eu vivi, como foi a experiência, né, do que esses termos médicos. Se eu errei alguma coisinha, me perdoem. Realmente, eu não tenho todo conhecimento. Eu acho mais importante passar a experiência pra vocês. E lembrando que, assim, não é porque o seu nível de fertilidade cai depois dos 30, depois dos 35, que você precisa se desesperar que você não vai conseguir ter filho, sabe? Não é isso. Muitas mulheres, mesmo com essa reserva baixa, conseguem ter filhos e tá tudo certo, entendeu? Eu realmente quis me prevenir, foi isso. Eu quis me prevenir e não ter que ficar nervosa por conta dessa coisa do relógio biológico, sabe? Não ser algo que eu tenho que me preocupar e depois talvez... E eu preferi fazer agora do que... Eu acho que eu poderia ter esperado até uns 32, 33, que meus óvulos ainda estariam jovens, tudo. Mas eu preferi fazer agora porque eu acho que é menos estresse, eu tenho menos pressão, entendeu? Então eu tô numa fase super tranquila, assim, da minha vida, né? Tipo, não tem essa pressão, eu acho que tomar todos esses hormônios, tudo com a pressão, tipo, nossa, eu tenho que engravidar logo, tal, eu acho que ia ser pior pra mim. E quanto mais velha, né, mais difícil, assim, talvez menor o número de óvulos, talvez eu teria que fazer esse processo mais vezes. Então eu preferia fazer agora, que é uma vez só. Então foram esses os meus motivos, mas eu realmente acho que é um pouco nova, assim, sabe? Mas enfim, não me arrependo, agora os meus óvulos estão lá, eu tô tranquila. E é isso, gente. Beijinho, até a próxima.